Fala pessoal, aqui quem fala é o Jonathan e esse é mais um vídeo do nosso desafio da semana. Esse aqui é o nosso segundo desafio. Para quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha aí, clique no link que está na descrição. E lá eu ensino também a não só resolver o número bonito, mas também eu mostro como você monta e prepara o seu ambiente de desenvolvimento, certo? Como é que você configura a sua suíte de testes, o Node.js, enfim. E esse desafio é até um desafio interessante, ele é um pouco mais longo do que o da semana passada, mas ele vai dar para mostrar e explicar algumas coisas que eu acho que são fundamentais para quem trabalha com software, para quem é programador, enfim. Bom, e o desafio da semana é o seguinte: desenvolva um programa que simule a entrega de notas quando um cliente efetuar um saque em um caixa eletrônico. E os requisitos básicos são os seguintes: entregar o menor número de notas, isso aqui é extremamente importante, certo? A gente vai entregar sempre o menor número de notas, ok? É possível sacar o valor solicitado com notas disponíveis, ou seja, se não der para entregar, se a partir das notas disponíveis o valor não tiver como entregar com aquelas notas, então ele vai ter que retornar um erro, sei lá, um valor falso, alguma coisa desse tipo. Eu vou explicar um pouco mais depois. Saldo do cliente infinito, certo? E como aqui é apenas uma simulação, então não tem problema da gente... Não existe saldo, tipo, então a gente vai checar se o cliente tem saldo ou não tem saldo, certo? Quantidade de notas infinito também. Ele até dá uma sugestão aqui de colocar uma certa quantidade, mas eu acho que não precisa, ok? Não nessa primeira etapa, talvez depois a gente faça isso. Bom, e as notas disponíveis são a cédula de R$100, a cédula de 50, 20 e 10. Ou seja, lembra desse requisito aqui, ó? É possível sacar o valor solicitado com as notas disponíveis. Se, por exemplo, se o usuário tentar sacar R$122, esse é um valor que não é possível ser sacado, porque não existe cédula de R$2 entre as disponíveis, apenas de 100, 50, 20 e 10. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, valor de saque de R$30, o resultado esperado será entregar uma nota de R$20 e uma nota de R$10, ok? Se o valor de saque for de R$80, serão entregues as notas de 50, uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 10, ok? Então perceba que aqui é os menores, é a menor quantidade. Então R$80 eu poderia entregar 4 notas de R$20, por exemplo, né? Mas aí seriam mais de 3 cédulas, ele receberia também, sei lá, uma, duas, três, ou seja, seriam mais de 3 cédulas. Eu poderia entregar também 80 de 10, ou 8 de 10, mas como ele fala que é entregar o menor número de notas, então já ultrapassou aí a quantidade de 3, né? Ok? Bom, enfim, vamos partir agora para o nosso código, que a gente vai usar o Visual Studio novamente. Perceba que aqui a gente tem o teste da semana passada, né? O Beautiful Number, mas a gente vai criar um outro teste, então vamos aqui chamar de Cache Machine. .test.js. A gente vai criar aqui describe, colocar cache machine, apenas para identificar a nossa suítezinha aqui. E nosso primeiro caso aqui de teste vai ser o seguinte. A gente vai usar esses dois exemplos aqui, ok? Bom, valor de saque. Se eu sacar R$30, colocar o valor de 30, ele vai ter que me entregar uma cédula de 20 e 10. Então eu vou criar aqui, deve retornar a sequência de 20 e 10, quando o valor é R$30, ok? Function. Então, o assert, lembrem do assert, eu vou dar um require nele aqui. Require assert, pronto. Bom, o assert, que da semana passada a gente utilizou o método equal, foi o que eu mostrei para vocês.
Dessa vez a gente vai usar o deep equal, que é um método que ele é o que a gente vai utilizar para checar, por exemplo, se os valores de dois arrays, de duas coleções, eles são iguais. O equal apenas consegue comparar valores primários, do tipo primário, tipo um inteiro, um string, um booleano, mas quando ele compara dois arrays, eu não consigo checar se os dois arrays são idênticos, certo? Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente vai usar o deep equal e a gente vai dizer para ele, ó, quando eu chamar cachemachine.getCache, que é como se fosse a função de saque, né, do nosso objeto, e eu passando o valor 30, ele tem que retornar um array, ou seja, o valor esperado, 20 e 10. Ok? Ou seja, exatamente nessa ordem. Ele tem que retornar 20 e 10, do maior para o menor. Vou salvar. A gente vai executar o nosso teste. A gente vai abrir o terminal. Lembre-se, se vocês quiserem achar o terminal, digita aqui terminal, procure essa opção. Para quem não lembra o comando, é Command Shift P para quem está no Mac, e quem está no Windows ou Linux, Ctrl Shift P. Ok? Bom, vocês vão abrir o terminal. Como eu mostrei, a gente vai usar o Mocha, né? E a gente vai digitar aqui, ó, cachemachine.test.js.watch. O watch, para quem não lembra, é para justamente a gente não precisar ficar alterando o nosso teste, né? A gente quer que ele execute o nosso teste sempre de forma automática para a gente ganhar tempo. Então, vou executar ele aqui. Obviamente que ele vai dar erro, ele vai dizer aqui, ó, que o nosso primeiro teste deve retornar sequence 20 e 10 quando o valor é R$30. E qual foi o erro que ele nos deu aqui? Cache machine não está definido, ou seja, nosso objeto não está definido. E é muito importante que vocês saibam interpretar esses erros, certo? Esses aqui são erros do JavaScript. Então, sempre que você estiver programando, é muito importante que vocês entendam que a linguagem está tentando se comunicar com você, ela está tentando te ajudar, certo? Ela é bem interativa. Então vamos dar aqui um require, importar o nosso objeto. Como ele está numa pasta fora da de testes, né, está dentro de uma pasta de testes, a gente vai criar ele fora dela. Então a gente coloca dois pontos, barra, cachemachine.js, é o nosso módulo. Quando a gente salvar, ele vai dar outro tipo de erro. Ele já está dizendo aqui que não foi possível encontrar o nosso módulo. Obviamente é porque não existe ainda, a gente não criou nosso módulo. Então vamos criar aqui. Deixa eu... Vou dizer aqui cachemachine.js. Ok. Então vamos resolver logo esse problema, né? Vamos exportar aqui um objeto e salvar. Como aí aqui é uma observação interessante que pode acontecer enquanto vocês estiverem desenvolvendo o projeto de vocês, o código. Como a gente executou o Mocha Watch, esse comando aqui, ó, antes mesmo de criar esse arquivo cachemachine.js, então é possível que quando a gente salve ele não atualize automático. Então é necessário que a gente reexecute esse comando. Então vocês vão pressionar Ctrl C aqui embaixo, certo? Aqui embaixo vocês vão pressionar Ctrl C e vão reexecutar o comando. Então nesse caso aqui agora o erro já é diferente, ó. Perceba que ele achou o nosso módulo, porém não achou essa função getCache, né, que ela diz que não está definida. Então vamos definir a nossa função. Vamos criar ela aqui, a função getCache. Ok. E vamos exportá-la aqui no nosso módulo. Então vou salvar. Pronto. Então o erro agora é outro erro. Então ele fala, ó, ele retornou undefined, sendo que eu esperava um array de 20 com o valor 20 e o valor 10. Então qual é a forma que já que a gente está utilizando uma metodologia chamada TDD, então a gente precisa pensar, o TDD ele tem alguns princípios, e um dos princípios é pense da maneira mais simples para que seu teste passe. Então a maneira mais simples que a gente tem aqui é justamente return 20 e 10.
Se a gente retornar o próprio array que ele está pedindo lá. Ok, nosso teste passou, beleza? E deixa eu fechar esse daqui. Bom, aí voltando lá para o nosso teste, o que a gente vai fazer? A gente vai evoluir nosso teste, ok? Criar outros cenários para que a gente evolua ao mesmo tempo o nosso código. Então a gente vai pegar esse segundo cenário aqui, ó, que ele diz: quando o saque for de R$80, entregue uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 10. Ok? Então é isso daqui que a gente vai colocar no nosso caso de teste. Então deixa eu até copiar aqui para a gente pescar. Vamos lá. Vou duplicar esse daqui. Então quando a sequência, ele deve retornar a sequência 50, 20 e 10 quando o valor é de R$80. Então aqui a gente vai atualizar aqui nosso código 50, 20 e 10 quando o saque for de R$80. Certinho? Ok. Vamos salvar. Obviamente que ele vai dar erro. Então ele está nos dizendo aqui que retornou 20 e 10, sendo que eu esperava um valor de 50, 20 e 10, que era o nosso array. Então vamos agora fazer uma condição aqui para que ele aceite os dois valores. Então vou chamar aqui, por exemplo, de value. Então se value for igual a 30, retorne 20 e 10, um array de 20 e 10, uma coleção. E se o valor for igual a 80, retorne 50, 20 e 10. Vamos salvar, ver se o teste passou. Ok, passou perfeitamente aqui, certinho. E aí eu queria criar também, vamos voltar lá para o nosso problema. Ele diz aqui também o seguinte, ó, que é possível sacar o valor solicitado com as notas disponíveis. Então pode acontecer, por exemplo, de alguém tentar sacar um valor e não ser, e através das notas disponíveis não ser possível sacar esse valor. Então, por exemplo, um valor impossível de sacar seria R$12. Então, se a pessoa tentar sacar R$12, eu não consigo entregar uma cédula consigo entregar de 10, mas não consigo entregar uma cédula de R$2, porque não está entre as cédulas disponíveis, ok? Então, eu vou criar um caso de teste para esse requisito. Então, eu vou dizer aqui, ó, deve retornar falso quando o valor é R$12, ok? Então, vamos criar nosso assert aqui. Nesse caso, eu posso usar o equal, porque eu estou esperando um valor booleano, certo? Então, quando a pessoa chamar getCash, que é a nossa função, e passar R$12, esse valor tem que ser igual a falso, certinho? Vou salvar. E ele está dizendo aqui para você, ó, undefined, sendo que não, ou seja, para esse caso aqui ele não retornou nada na nossa função. Então vamos botar aqui, ó, quando se o valor for igual a 12, retorne falso. Ok? Ok, nosso teste passou. Vamos criar outros cenários aqui, certo? A gente sabe que existem outros cenários. Então, por exemplo, quando eu quiser sacar R$120, é um cenário que não tem aqui. Eu vou ter que entregar para o usuário a menor maneira que seria entregando uma cédula de 100, ok? Então vamos botar aqui R$120. Eu posso entregar uma cédula de 100 e aí me falta R$20. E esses 20, né, eu só consigo entregar mais uma cédula de 100 ou de 20, ao invés de 2 de 10, porque senão eu vou ter 3, sendo que eu tenho que entregar a menor quantidade de cédulas. Então a menor quantidade de cédulas seria 100 e 20. Ok? Para o valor de R$120. Então vamos criar um cenário, um caso de teste para esse caso, né? Então vamos lá. 120 quando o valor é 120. Vamos atualizar aqui, 120, 120 quando o valor for 120. Certinho. Então já tem aqui, só que aí não está passando, obviamente, porque a gente não implementou essa condição lá. Vamos adicioná-la aqui. Então, se o valor for 120, retorne 120. Ok, passando. Vamos criar mais um caso para que tenha
Deixa eu ver, já tem 10, 20, 50, vamos criar só mais um. Ok, deixa eu duplicar isso daqui. Deve retornar, deixa eu ver qual o valor que a gente pode, talvez 520, certo? É um valor grande, então vamos usar 520. Se for 520, a menor quantidade de cédulas que eu entregaria aqui seria duas notas, bota aqui, 520, eu entregaria 5 notas de 100, então vamos lá, 100, 100, 100, 5 notas de 100 reais e uma nota de 20 reais. Você já teria 520 aqui. Vamos lá, 520, 100, 100, 100 e 100 e 20 reais. E aqui eu teria 520 também. Vou salvar, vai falhar. Vou adicionar essa condição aqui. Vou alterar aqui 520. Preciso passar uma de 100, 100, 100 e 120. Ok, temos aqui então 5 casos de testes. E agora a gente, eu acho que já consegue. Se você quiser, pode fazer mais, certo? Eu acho que quanto mais situações, melhor. Quanto mais casos de teste você adicionar, mais seguro eu acho que. Que justamente obedece às regras de negócio que a gente passou aqui, né? As condições, os requisitos. Melhor para você, melhor seu código provavelmente vai estar, certo? Então, como esse é um problema que não é tão simples de ser resolvido, se você tentou resolver ele antes, você percebeu que ele não é tão fácil quanto, por exemplo, o número bonito. Então eu vou mostrar para vocês uma estratégia que normalmente me ajuda bastante quando eu pego uns problemas que são mais complexos ou que eu nunca resolvi, certo? E o grande segredo para isso tudo, né, para quando você pega um problema nesse sentido, é quando você... a ideia é você poder pegar esse problema que é grande, né, relativamente grande, e quebrar ele em pedaços e resolver ele em pequenos pedaços para que você componha e tenha um resultado geral, né, sobre ele. Bom, se a gente fizer, eu vou fazer algumas anotações aqui que são as seguintes. Vamos avaliar o nosso problema aqui primeiro. Se eu tento sacar, por exemplo, 30 reais, né, vou tentar aqui sacar 30 reais. Eu vou entregar uma cédula, as menores quantidades seriam uma cédula de 10 e uma cédula de 20 e uma cédula de 10, ok? Exatamente nessa ordem aqui. Para eu chegar nessa coleçãozinha aqui de 20 e 10, qual o algoritmo quais são os passos, né, que eu preciso executar para poder chegar a esse resultado, né, de uma coleção de 20 e 10. Eu poderia pensar da seguinte forma, certo? Se a gente fosse fazer uma receitazinha de bolo, como é que seria? A primeira coisa seria identificar, por exemplo, quantas notas de 20 reais eu tenho aqui, né? As notas disponíveis, primeiro eu já tenho, né? Que são 100, 50, 20 e 10. E aí eu preciso saber, beleza, quantas notas de 100 reais eu tenho nesse valor de 30? Né? Ele vai me responder que não tenho nenhuma, né? Porque 100 é maior do que 30. Ok? Então eu preciso saber quantas notas de 50 eu tenho de 30. Nenhuma, porque 50 é maior do que 30. Quantas notas de 20 eu tenho em 30? Ele vai me retornar uma nota que eu tenho, certo? Eu posso ter até uma nota. E quantas notas de 10 eu tenho em 30? Aqui é o detalhe, certo? Tem um pulo do gato aqui. Se, por exemplo, eu chequei com 20, que é a maior nota, né, maior que 10, eu já tenho aqui dizendo que tem uma. E aí o restante, que é os 10 reais, eu vou dividir por esse daqui, por 10. E eu vou saber, ó, eu tenho uma nota de 20 e uma nota de 10. Se eu fizer o inverso, né, tipo, se eu calcular primeiro, dividir por 10 e depois por 20, vai acontecer o seguinte, eu vou dividir,
Quantas notas de 10 reais eu tenho aqui em 30 reais? Eu tenho 3. E aí, simplesmente, se eu for tentar dividir por 20, depois vai dar 0 e eu vou ter retornar para o usuário, ao invés de 20 e 10, eu vou ter que retornar 3 cédulas de 10 reais. Ou seja, isso já não eu já quebro esse requisito aqui que ele me diz, ó, entregar o menor número de notas. Ok? Então essa é uma regra que o problema, é um requisito que o problema me deu e eu preciso contemplar ele aqui no nosso código. Por isso que eu começo dividindo pelas maiores notas, certo? Porque é a maneira que eu entregaria a menor quantidade de cédulas para ele. Se eu fizer o inverso, eu vou acabar sempre entregando o maior número de notas, de cédulas. Certo? Se eu começar dividindo pela menor cédula. Bom, então o nosso problema primeiro é saber quantas cédulas de x possui o valor y, certo? Basicamente isso, saber quantas cédulas de x possui o valor y. Então, quantas cédulas de 100 possuem 30? Quantas cédulas de 50 possuem 30? Quantas cédulas de 20 possuem 30? Quantas cédulas de 10 possuem 30? Ok? E sempre decrementando o valor. Então, se eu encontrar alguma cédula aqui, por exemplo, em 20, vamos pegar um outro cenário aqui, por exemplo, o de 120, certo? Então, se for 120 reais, eu tenho que retornar para o usuário uma cédula de 100 e uma cédula de 20. Então, quando eu dividir aqui 120 por 100, ele vai me retornar dizendo que eu tenho 1.2. Né? Então, se eu dividir aqui, ó, 120 por 100, ele vai retornar 1.2. Ou seja, estou dizendo que o que isso me diz? Que eu tenho uma cédula de 100 e vai me sobrar 20% dessa cédula. Né? No caso, 20 reais. Então, 120, eu já tenho uma. E aí eu vou decrementar. Então, em vez de agora o valor ser de 120, eu tenho o valor, meu restante é 20 reais que eu tenho para dividir ainda entre as outras cédulas. Eu tenho quantas cédulas de 50 eu tenho em 20? Nenhuma. Quantas cédulas de 20 eu tenho em 20? Uma. Então, a mesma coisa, eu retorno, acrescento aqui a cédula de 20 e decremento o valor. Então, já tenho agora, em vez de ter 20, eu vou ter 0. E a mesma coisa aconteceu, eu vou tentar dividir 0 por 10 para retornar 0 e eu não vou ter nenhuma cédula de 10, ok? Bom, então, qual foi os passo a passo? Saber quantas cédulas eu possuo em Y. O segundo passo é atualizar o valor, decrementar, vou botar decrementar o valor total pelo já retirado. Alguma coisa nesse sentido assim, já retirado. Ok. O terceiro passo seria adicionar a quantidade na coleção. Né? Então, se eu descobrir que eu tenho 100 reais em 120, então eu vou adicionar essa cédula à quantidade. Na verdade, a ordem é inversa aqui. Eu vou 2, depois 3. Então eu adiciono essa quantidade e depois eu atualizo o valor total pelo já retirado. Eu vou botar aqui, atualizo o valor, vou botar aqui, atualizar o valor total pelo já retirado. Ok? Então basicamente o nosso passo a passo é esse daqui. Só que eu vou fazer isso por 100, por 50, por 20 e por 10. E aí no final eu vou ter de fato a coleção com os valores, com as cédulas. Ok? Tá, eu vou deixar isso aqui anotado aqui embaixo, deixar aqui comentado. E a gente vai começar a fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai resolver esse problema. A gente vai criar aqui um caso de teste para que resolva esse problema. Saber quantas cédulas X possui o valor Y. Então vamos criar aqui um caso. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó, deve retornar, por exemplo, deve retornar, no caso de 30 reais, deve retornar uma unidade, né, uma unidade de 20 reais, quando o valor é 30 reais. Então, o que eu estou querendo dizer nesse caso de teste aqui?
que ele deve me retornar o valor 1, né? 1 de 20, na verdade não, peraí. Deixa eu repensar isso aqui, acho que não tá legal. Ó, ele deve retornar 1, certo? Aqui, botar uma unidade para não ficar vazio. Uma unidade quando o valor é R$30 e a moeda, né, tipo assim, quando é R$30, peraí, botar aqui, quando o valor total é R$30 e o cash não é uma palavra legal. Botar deve retornar pronto, botar aqui, deve retornar a quantidade, botar aqui a quantidade 1, quando o valor total é R$30 e a unidade é 20, certo? Estou chamando de unidade, que seria a cédula, né? Então, deve retornar a quantidade 1 quando o valor total é R$30 e a unidade é 20. Então, imagine o seguinte, se eu passar, então bota aqui certo, equal, certo, porque eu estou esperando aqui um valor inteiro, cash machine, ponto, get quantity, aqui botar a quantidade, pelo valor, certo? Deixa eu ver, get quantidade da unit por value, certo? É bem extenso o nome, certo? Mas diz exatamente o que essa função faz, certo? Isso é importante, vocês terem essa noção. Não importa se o nome da função ela é grande, extensa e tal, mas contanto que você... Mas o mais importante é que ela diga exatamente o que ela, mais ou menos, ela faz, ok? Então, se eu passar 30 aqui para ela e 20, esse valor tem que ser igual a 1, ok? Então, eu estou passando aqui R$30 e o valor dizendo, ó, quantas cédulas de R$20 eu tenho em 30, ok? Então, é basicamente isso que eu estou dizendo para ela. E ela está me retornando, tem que me retornar 1. Eu vou salvar. Obviamente que essa função não existe em nosso objeto cash machine. Vamos adicionar aqui. Ok, vamos criar aqui nossa função primeiro. E vamos declará-la aqui, exportá-la no nosso módulo. Bom, ela retorna undefined, sendo que ela espera 1. Qual é o menor valor para que nosso teste passe? Simplesmente retorne 1. Pronto, nosso teste passou. E a gente vai agora evoluir o nosso teste, caso teste novamente. Vamos lá. Vamos pegar um outro cenário, o de 120, por exemplo. Deve retornar o valor 1 quando a quantidade 1 quando o valor total é 120 e a unidade é R$100 e a cédula é 100. Então vamos botar aqui, ó, 120 quando a cédula é 100 e a quantidade é 1. Então o que eu estou dizendo para a nossa função é, ó, quantas unidades, né, a quantidade de unidades nesse valor aqui. Então, quantas cédulas de 100 existe nesse valor de 120? Ela vai me retornar 1. Eu vou salvar e ele vai passar também lá, certo? Mas vamos pegar um outro cenário também com 120. Eu vou retornar, deve retornar 12 quando o valor total é 120 e o valor unitário é 10. Então, se o valor total que for 10, a unidade for 10, ele tem que me retornar 12 cédulas de R$10, ok? E agora sim, o nosso código deu erro, porque ele retornou 1 e esperava o valor 12. Então, vamos atualizar aqui nossa função, criar uma condição, provavelmente, né? Vou chamar de value e unit, os parâmetros. E se o valor foi igual a 120 e a unidade foi igual a 100, retorne 1, ok? Se o valor for igual a 120 e a unidade é igual a 10, retorne 12. Se o valor for 30
e a unidade for igual a 20, retorne 1. Ok? Salvamos e de fato o nosso teste voltou a passar. Bom, eu acho que para esse caso aqui, deixa eu colocar, acho que para esse caso tá legal dá pra gente implementar agora a nossa função. Então vamos implementar essa daqui, certo? O que a gente faria aqui para resolver esse problema? Ele é um problema bem simples, então o que eu preciso eu tenho uma cédula de 120, ok. Quantas unidades, o valor é 120, eu falo, quantas cédulas de 100 eu possuo em 120? Basta, a gente até fez esse exemplo aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu dividir 120 por 100, ele vai me retornar 1.2. E eu só preciso do valor 1, ou seja, eu preciso só do inteiro. Então, se eu retornar um flutuante, para mim não serve. Só me serve se eu retornar apenas o que está antes da vírgula. Nesse caso, o valor 1. Se eu dividir 120 por 10, ele já me retorna um valor inteiro, certo? Então, ele já me retorna o valor 12. Mas se eu dividir o 30 por 20, também vai me retornar um flutuante e é o que eu não quero. Eu quero justamente apenas o 1, eu só quero um valor inteiro. Existe a forma que a gente sabe, que eu sei, que na maneira que dá para a gente converter um número flutuante em inteiro no JavaScript é usando uma função chamada parseInt, certo? É uma função que você pode, inclusive, passar uma string, né? Ou um flutuante, e ele vai te retornar um inteiro. E na verdade ele vai truncar o valor, né? Então, truncar tipo pegar um 1.2, quando você trunca esse valor, ele só retorna o valor 1, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai retornar valor dividido pela unidade e vai retornar ele, certo? Vou tirar aqui esses casos. Vou salvar e nosso teste continua passando, ok? Então, já resolvemos o problema aqui dessa função aqui, certo? De saber a quantidade de cédulas possui em um determinado valor, certo? Então, voltando aqui, então esse passo aqui já foi. O segundo é adicionar a quantidade, né, de cédulas, vou botar aqui para ficar mais claro, de cédulas numa coleção. Então imagine o seguinte, eu vou criar aqui alguns casos. Ó. Se eu passar para essa função 20, ou seja, a cédula 20, e passar o valor 3, que é a quantidade, eu quero que... E um array, fala assim, ó, eu quero que você adicione nesse array aqui que eu estou passando para você, que é vazio, 3 cédulas de 20 reais. Certo? Então, adicione nesse array que está vazio. Eu vou deixar nem vazio, eu vou colocar um valor de 10 reais aqui. Se eu passar um array com 10 apenas, o item 10, eu estou dizendo para ele, ó, adicione nesse array, nessa coleção aqui, 3 cédulas de 20 reais. Então, o que ele vai me retornar essa função? Ele tem que me retornar um array com 20, melhor, com 10, 20, 20 e 20. Ok? É isso que ele tem que me retornar. Se eu passar 20, a cédula 20, passar a quantidade 3 e um array, pode estar vazio ou não, certo? Nesse caso ele tem o item 10, ele tem que me retornar um array com o seguinte valor, que é o próprio 10, que já estava, e mais 3 cédulas de 20 reais, ou seja, 3 números de 20. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Se eu tiver uma nota, vou agora fazer um caso com quando tiver vazio. Então, se eu tiver uma cédula de 20, não, de 20 não, de 50, e eu quero 2 notas de 50 num array que está vazio, ele tem que me retornar 2 cédulas de 50 reais. Certinho? Então, vamos criar agora nossos casos de teste para esses dois cenários aqui. Então, vamos ver aqui. Deve retornar a sequência 10, 20, 20 e 20 quando unidade é 20, quantidade é 3 e collection
10. Apenas com 10. Vou implementar aqui. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Então, eu estou dizendo aqui, ó, deve retornar a sequência 10, 20, 20, 20. Quando a unidade é 20, a quantidade é 30 e a coleção é 10. Ok? Então, vamos fazer nosso caso aqui. Nesse caso, como eu estou comparando arrays, vamos usar o deep equal. Cache machine, ponto. Eu vou chamar esse método, para ficar claro, de adicione unidades na collection. Adicionar unidades na collection. E aí eu vou passar 20, 3 e um array com 10. E ele tem que me retornar um array com 10, 20, 20 e 20. Certinho? Então vamos salvar aqui. Ele reclamou aqui dizendo que eu não tenho essa função criada ainda. Vamos criar essa função em cache machine, nosso módulo. Então function cache machine. E aqui eu tenho o valor, né, no caso a unidade, que é no caso a nossa cédula, a quantidade que eu quero e a coleção inicial, uma collection, ok? E aqui eu posso fazer, por exemplo, um for, né? Então aqui eu vou precisar de fazer um laço. Só que aqui, para retornar o menor valor possível, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar isso daqui, ó. Vou retornar, vou fazer nosso teste passar, para ver se está tudo certinho. Só que aqui ele está dizendo que não existe, então vamos aqui declarar, exportar no nosso módulo, vamos salvar, ok, nosso teste está passando, é sinal que nosso módulo está ok e nossa função também está sendo exportada corretamente, ok? Vamos criar outro cenário. Nosso caso aqui 50, 2, então ele tem que retornar 50, 50, um array com 50 e 50. Quando a unidade é 50, a quantidade é 2 e a coleção é vazia, certo? 50, 50, a coleção é vazia. Quando eu passar a quantidade 2 e quando a unidade for 50, a célula for 50. Vou salvar. Ele está dizendo que retornou um array com 10, 20, 20 e 20, sendo que eu esperava um array com 50, 50. Então vamos criar uma condição aqui para que ele passe e aceite as duas condições. Então a unidade foi igual a 20 e a quantidade igual a 3, retorne esse caso aqui, ó. Se a unidade, a unit, foi igual a 50 e a quantidade foi igual a 2, retorne 50, 50. Ok, nosso teste está passando e vamos implementar então aqui da maneira correta, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou precisar fazer, é bem simples esse problema, então eu simplesmente preciso pegar essa coleção, dar um append nesse valor na unidade. Então, por exemplo, aqui, ele me passou a coleção de 10, eu preciso adicionar 3 vezes, ou seja, 3 vezes a quantidade, que é o valor da quantidade, da unidade. Então, se eu fizer um for aqui, ó, for let i igual a 0, onde i é menor que a quantidade, ou seja, eu vou iterar, no caso, a quantidade até que a quantidade for menor que 3, né? Vou iterar 3 vezes e vou adicionar em coleção, então collection.push, que é a maneira que no JavaScript tem de você adicionar
itens a uma coleção, ele sempre vai adicionar lá no último. Eu vou adicionar a unidade 3 vezes. E deixa eu pensar aqui. Exato. Vou adicionar a quantidade que ele me retornou e vou retornar a própria coleção atualizada. Então ele vai mandar uma coleção, eu vou adicionar a quantidade, a unidade 3 vezes, nesse caso para o primeiro cenário, 2 vezes para o segundo, né, para o segundo caso, 2 vezes as notas de 50 e vou retornar para a coleção atualizada. Então eu vou salvar e aí perceba que nosso teste continua passando nos 2 casos, certo? Você pode refatorar do jeito que você quiser, você pode talvez retirar aqui as chaves, se você quiser colocar tudo na mesma linha. E nosso teste continua passando, beleza? Bom, então resolvemos já esse primeiro problema, o segundo problema, que é o nosso caso aqui, ó. Vou dar um OK também. E aí tem um terceiro aqui que é atualizar o valor total pelo já retirado. Esse caso, eu acho que eu posso resolver ele já na minha função, certo? Mas também se você já quiser criar alguma coisa nesse sentido, você pode também. Então, por exemplo, eu posso... vamos lá. Deixa eu ver aqui um cenário, um caso para ele daqui. Então a ideia aqui é a seguinte, atualizar o valor total pelo já retirado. Então, imagine que eu vou passar, por exemplo, 120, por exemplo, eu passo 120 e eu quero saber quantas notas de 100 eu tenho nela. Então tenho 1 e ele vai me retornar o valor atualizado, certo? Ele tem que me retornar, em vez do 1, ele vai me retornar o 20. Certo? Que é o restante, é o remanescente, é o que está faltando para eu poder chegar no valor total do meu saque. Então a gente pode, então se eu passar, por exemplo, para ele aqui 120 e 100, ele tem que me retornar 20, que é o que está restando aqui, ok? Esse aqui no caso é o valor atual, né? Que eu quero. Se eu passar 20, retornar 100, eu quero me retornar 20. Outro cenário seria, se eu passasse, por exemplo, 30, quantas cédulas de 30 eu tenho em 20? Aí ele vai me retornar, por exemplo, 10, que é o que está, ou seja, ele tirou os 20 lá aqui da minha cédula, né, desse caso aqui, e aí o restante é justamente R$10, é o que ele está retornando para mim. Então vamos lá, outro caso seria, que simplesmente eu tô subtraindo, né, nesse caso. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos lá, outro caso aqui, dá 520, né, que é o caso bem específico. 520, se eu passar, por exemplo, cédula de 100, ele vai me retornar 20. Certo? Ou seja, eu estou tirando 5 cédulas de 100 aqui, porque é de fato o que eu estou pedindo, e ele vai me retornar o restante, que é 20. Ok? Então vamos criar casos de teste para esses 3 cenários aqui. Então, vamos lá. Deve retornar 20 quando valor, vou chamar de total. Quando o total é 120 e unidade é 100. Então vamos fazer aqui nosso caso. Asset equal cache machine, obter remind, que é o restante, né, que está faltando de 120 e 100, por exemplo, aqui, vai me retornar 20. Vamos duplicar aqui esse teste. Na verdade, antes de fazer isso, deixa eu implementar logo essa função aqui para ver se está tudo certinho, certo? getRemind não existe, a gente vai implementar ele aqui. Function, ele vai pedir o total e a unidade.
E aqui, ó, e aí para fazer nosso teste passar, simplesmente retorne 20. Então vamos aqui retornar 20. A gente vai declarar ele aqui embaixo, exportar nosso método. Ok. Nosso módulo. E está passando nosso teste. Vamos criar agora um outro cenário. E depois de mais 2 cenários nesse caso. Então aqui, deve retornar, passar 30, deve retornar, melhor dizendo, 10 se eu passar 30 e 20. 10, quando o total é 20. Não, quando o total é 30 e a unidade é 20. Quando a unidade é 20 e 520 tem que retornar 20, né? Quando o total é 520 e a unidade é 100. Ok? Então vamos atualizar aqui, ó, os valores. 30, 20 e tem que retornar 10. Aqui eu vou passar 520, 100 mesmo, e o total é 20, o restante é 20. Vou salvar, obviamente vai falhar, né? Esses casos eles não estão sendo contemplados. Mas aqui o legal é que a gente pode usar a própria, o que a gente já utilizou aqui, ó, por exemplo, a quantidade de unidades por valor. Então, ele aqui já me disse, por exemplo, ó, se eu dividir o 120, ou melhor, vou pegar o primeiro cenário aqui, que é 120 por 100, então se eu dividir 120 por 100, eu vou tirar apenas o 1. Então, eu já tenho uma função que me retorna só o 1. Né? Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, a regra seria get, então eu tenho aqui get, passando o total e a unidade, nesse caso, então ele vai me retornar o bendito do 1 aqui, certo? Eu vou chamar aqui de eu vou fazer o seguinte, para retornar aqui, eu vou chamar o let e chamar aqui a quantidade, certo? A quantidade, coloquei na quantidade, que nesse caso é 1. E aí minha divisão aqui, ó, eu vou retornar, por exemplo, vou dividir o total pela unidade, certo? Que aí vai me retornar 1.1. Vou multiplicar pela quantidade, né? Então eu tenho um total dividido pela unidade, eu tenho 1.1. Menos a quantidade que é 1, eu vou ter 0.2, que eu vou multiplicar esse valor aqui pela unidade, que no caso é 100. Então, se eu multiplicar aqui o 20, o 0.2 por 100, eu vou ter o restante, que é o 20, certo? Então, se eu salvar aqui, deixa eu ver se houve alguma coisa errada aqui. Peraí, total, que é 120 dividido por 100, 1.2, ok. Menos a quantidade, que é 1, que é 0.2, e aqui eu multiplico por 100. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui pra gente. 19.9 foi o que ele retornou, sendo que eu esperava o valor 20. Deixa eu ver aqui por que ele retornou esse valor. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A unidade aqui, deixa eu ver, total, deixa eu ver se está certinho aqui. 120, 100 e eu espero um valor 20. Ele me retornou um valor... deixa eu ver, total, unidade... Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Essa aqui é uma divisão, ok? Vou separar aqui. A divisão menos a quantidade. E isso daqui é 20. Ele está me retornando aqui um valor acima de 20.
né? Assim, para resolver o nosso problema, eu posso fazer um passint aqui e ele truncar esse valor. Mas aí não funciona porque ele deu 19, né? Então, peraí, deixa eu pensar de novo aqui o que está acontecendo. 19.999 igual a 20. Ele está me retornando um valor diferente aqui. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou voltar o que estava, até onde o nosso teste passar. Certo, deixa eu voltar até onde o nosso teste estava passando. Vou comentar aqui rapidinho. Bom, isso foi até legal acontecer isso, porque é o que normalmente eu faço quando as coisas não estão indo da forma como a gente espera. Então, sempre que vocês estiverem com problema assim, de código e tal, não estiver avançando, sempre volte para onde o estado onde seu teste estavam passando e repense a sua lógica, ok? Para que você avance da melhor maneira. Então, vamos repensar aqui, ok? Vamos um passo a passo ainda. Vamos primeiro fazer passar esse caso aqui específico, certo? Então, ele vai estar esperando o valor 20, sendo que ele está esperando o valor 10 e ele retornou 20. Ok? Então vamos fazer os dois testes passarem, certo? Vamos lá. Então, se total for igual a 120 e unidade for igual a 100, retorne 20, certo? Se total for igual a 30, 30 e unidade for igual a 20, né, que é o valor da célula, retorne 10. Ok, pelo menos nossos dois testes estão passando. Vamos fazer nosso terceiro cenário aqui passar também, da maneira mais simples possível, ok? Para a gente ir dando pequenos passos. Você não tenta fazer as coisas da maneira mais complicada, porque às vezes realmente não dá certo. Como eu tentei fazer, por alguma razão não bateu. Mas não tem problema. Isso faz parte de todo o processo. E isso que é legal assim dos testes, né? Porque você sabe que você está avançando e de uma forma segura, né? Você não está avançando e seu código está errado ou qualquer coisa desse sentido assim. Bom, então deve retornar 20 quando o total é 520 e a unidade é 100. Então vamos colocar aqui o total 520. Deixa eu duplicar isso aqui. 520. Quando a unidade é 100, então aqui a cédula de 100, ele tem que retornar para mim o restante, que é 20. Vamos salvar, ok. Os três casos aqui estão passando. Então vamos repensar aqui a nossa lógica para ver o que está acontecendo, certo? Se eu tenho 120 e divido por 100, né, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá, let div 120 dividido por 100. No caso aqui é o total dividido pela unidade. Eu vou ter aqui 1.2 no primeiro cenário aqui. No segundo cenário, eu vou ter 30 dividido por 20 vai ter 1.5. Então aqui no segundo caso vai ter 1.5. No terceiro caso, que é 520 por 100, eu vou ter 5.2. Então vou ter aqui 5.2, 5.2, que é o caso daqui, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Já que eu tenho isso daqui, eu vou precisar saber a quantidade de unidade por valor, que é o que essa função me retorna aqui. Então vamos pegar a quantidade, vou dar aqui quantidade, passar o total e a unidade, certo? Então se eu passo aqui 120 e passo 100 para ele vai ter que me retornar 1, que é o valor truncado. Se eu tenho 30 e passo 20 de unidade, ele tem que me retornar 1 também, porque é o valor truncado, que é somente o inteiro. 520 e eu passo 100, ele tem que me retornar 5, que é o valor truncado, e é somente o inteiro, que é o que está antes da vírgula. Então aqui eu tenho, por exemplo, no terceiro cenário, lá o valor 5. E aqui eu tenho 5.2.
Aqui eu tenho 5, certo? O que falta para eu retornar a diferença, então eu vou botar aqui diff, a diferença como flutuante, né? Como float, que é o 0.2. Seria a divisão lá menos a quantidade, que teria 0.2 aqui. Certinho? E aí, para eu pegar esse valor e retornar ele no que está faltando, eu multiplico ele pela unidade. Então, eu vou dar um return aqui, diff, asa float, vezes a unidade. Que na verdade não é unidade, é dividido por 100. Acho que eu tô... Pera aí. Porque por caso de... E continua sem passar. Tem algum caso aqui, deixa eu ver se tem algum caso que a gente criou aqui para a quantidade de 520. A gente não tem nenhum caso de 520 aqui. Então vamos fazer para o 520 primeiro, certo? Eu vou voltar tudo. Onde o nosso teste estava passando. Ok. Vou criar um cenário para essa função aqui, ó, para a gente ter certeza se ela está funcionando da maneira que a gente espera. Então ele deve retornar, por exemplo, 5, quando o valor total é 520 e o valor unitário é 100. A unidade é 100. Então aqui é 520, 100, ele tem que retornar 5. Ver se está funcionando como a gente espera. Pelo visto sim. Ele está funcionando da maneira como a gente gostaria. Então eu vou retornar aqui o nosso código. Como a gente deveria. Certinho. Aí vamos lá, vamos pegar um segundo cenário aqui, ó. Deixa eu ver esse segundo. Por que ele não... Deixa eu salvar aqui para ver. Por que ele tá... Vou multiplicar por 100. Bom, vamos lá para o nosso caso aqui. Ele retornou 19 ponto alguma coisa igual a 20. Ah, meu Deus. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Eu imaginei outra forma aqui de resolver esse problema. Ó, é até melhor. A gente vai pegar a quantidade aqui, ó. Vamos pegar aquele cenário que é 520, certo? Total é 520, unidade é 100. Então, se eu tenho a quantidade que é 5, aí eu posso fazer o seguinte, ó. Subtrair, retornar aqui, no caso,
pegar a quantidade vezes a unidade, né, que eu vou ter o remanescente, e subtrair o total, por tudo isso daqui, ó. Então tem o total menos a quantidade vezes a unidade. E aí nosso teste, ele de fato começa a passar. Por alguma razão assim, o JavaScript ele tá calculando a divisão e tipo, não está com precisão, né? Provavelmente tem que usar alguma função da biblioteca math, que eu devo mostrar para vocês mais à frente. Mas existem algumas funções que elas trabalham com valores, com divisões e com valores com maior precisão, né, do que o próprio barra, que é o convencional. Mas enfim, então esse aqui também é uma outra forma de você resolver o problema. Então você pode dar um get, pegar a quantidade, então nesse caso é 5, aqui se for 520, né, 520, se for 100 a unidade, então ele retornou aqui 5. E aí o que eu faço? Eu pego o 5, multiplico pela unidade, no caso eu tenho 500, e pego o total, que é 520 menos os 500. Aí eu tenho um remanescente de fato, o valor que está sobrando. Ok? Vamos criar mais um caso de teste só para a gente ter certeza que está tudo ok, que não tem nada de errado. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui, deve retornar 40 quando o total, deixa eu ver aqui, quando o total é 100, não, vou botar aqui 50 aqui. Deve retornar 50 quando o total é 100 e a unidade é 50. Ok? Então aqui é 100, a cédula é 50 e o remanescente aqui, na verdade o remanescente aqui é 0, meus amigos. É isso? Ele deve retornar 0 quando é simplesmente 0, quando o total é 100 e a unidade é 50, porque nesse caso aqui ele é um valor fechado. Então, a unidade é 50 ele retorna 0, porque de fato tem duas cédulas de 50 reais e não vai sobrar nada, né, da quantidade. Eu vou salvar e nosso código continua passando. Beleza? Então, ok. Então, nosso terceiro passo aqui já foi, finalmente. Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente compor essas funções que a gente criou na nossa função e compor nossa função completa, que foi a primeira lá que a gente começou, que é o getCache. A gente vem para ela aqui, ó, e a gente começa a pensar. Eu vou copiar até aqui nosso algoritmozinho para nos ajudar a lembrar de algumas coisas. Eu vou recortar ele aqui, jogar na nossa funçãozinha aqui em cima, para ajudar a lembrar de algumas coisas. Então, por exemplo, vamos lá. A primeira coisa que eu observo aqui é a seguinte: o 12, né, diferente de, por exemplo, do 30, 80, 120, 520, eles são valores que você dividir, eles não são múltiplos de 10, por exemplo. Né? Então, se você dividir, por exemplo, o resto da divisão por 10 for diferente de 0, né? Se ele for maior que 0, então eu já posso retornar logo falso de cara. Então, talvez seja a primeira condição que eu já devo fazer aqui, ó. Se o resto da divisão por 10 for maior ou igual a 0, maior que 0 na verdade, né? Maior que 0, ele deve retornar falso. Então, vou salvar e nosso código está passando, certinho? Então, essa é a primeira condição. A primeira condição aqui para quando... vou voltar aqui para o nosso problema aqui, ó. Ou seja, para atender esse requisito, ou seja, é possível sacar o valor solicitado com as notas disponíveis. Então, se ele tentar sacar algum valor que vai obrigar que vai utilizar alguma nota que não seja uma dessas 4, então ele vai ter que retornar falso. Então, se o cara tentar sacar 123, não tem como eu dar uma cédula de R$3, porque ela não está aqui disponível, certo? Ela não está entre as disponíveis aqui, que é só apenas 100, 50, 20 e 10. Então vamos lá, então é o caso. Então eu vou criar mais um cenário só para ter certeza que isso aqui está funcionando. Eu acho que é prudente a gente fazer isso, porque a gente só tem um cenário aqui, no caso de 12, né? Então eu vou tentar sacar 43, ele tem que retornar também falso, 43, vou salvar, continua, vou criar mais um. Quando o cara tentar sacar, por exemplo, deixa eu ver aqui, 524, né?
524 também tem que retornar falso, porque não existe cédula de R$2 aqui, ok? E nem cédula de 4, enfim. Bom, então essa condição já foi feita. Agora vamos refatorar essa parte daqui. Essa exceção já está resolvida, a gente pode refatorar essa parte daqui. O nosso primeiro passo aqui, segundo o nosso algoritmo, é o seguinte: saber quantas cédulas x possui o valor y. Então, esse é um primeiro passo. Depois eu vou adicionar, né, a quantidade de cédulas numa coleção. Vou falar assim, beleza, agora essa quantidade que você tem aqui eu quero que você adicione. É o que faz essa funçãozinha aqui nossa. Adicionar unit in collection. E aí o terceiro passo é atualizar o valor total pelo já retirado e checando com as outras cédulas. Então a gente vai checar primeiro com a cédula de 100, a gente vai checar depois com a cédula de 50, 20 e 10. Então vamos primeiro chegar com a de 100. A primeira coisa, quantidade. Então eu vou criar aqui uma variável chamada quantidade, vou iniciar com 0, mas eu já vou atualizar esse valor aqui, ó, quantidade, vou chamar nossa funçãozinha get quantidade unidade por valor, dizendo, ó, quando eu passo aqui value, quantas cédulas de R$100 possui nesse valor total, ok? É o que eu estou dizendo para ela. Então ele vai me retornar a quantidade aqui. Se essa quantidade for maior que 0, o que eu vou fazer? Se ela for maior que 0, eu vou para o segundo passo aqui, ó, que é adicionar a quantidade de cédulas na coleção. Então, eu ainda não tenho minha coleção, mas eu vou criar aqui, ó, que seria cache, uma coleção vazia. Na verdade, eu queria fazer algo... eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouco e vou explicar ainda de uma forma ainda mais simples, um passo que talvez a gente tenha pulado um pouco, né, já partiu por uma parte mais avançada, mas eu vou tentar dar um pequeno passo nesse caso aqui, ó. Eu vou apagar o que eu acabei de fazer, nosso teste está passando, e aí eu vou dar um passo que é o seguinte, ó. Eu vou tirar todos esses returns, eu preciso retornar uma coleção. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou criar essa coleção, vou chamar de cache, uma coleção vazia, que são as cédulas, e vou retornar essa própria coleção, cache. Ao invés de eu retornar a coleção direto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um push, fazer assim, ó, cache.push, passando 20 primeiro, fazer um passo a passo aqui. Push, depois cache.push e passando 10. Vou salvar e nosso teste continua passando. Eu vou repetir esse processo para esses casos aqui também, ó. Então vou repetir aqui, cache.push 50, 20, push 10. Vou deixa eu botar ponto e vírgula, salvar, ok, continua passando. A mesma coisa com o caso do 120 aqui, ó. Push cache.push passando 100, vírgula, cache.push passando 20, fecho aqui e continua passando. Vou fazer a mesma coisa agora também para finalizar com o 520. Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Para agilizar nosso processo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Push. Consigo agilizar aqui nosso processo. Vou salvar, ver se está tudo ok, certinho funcionando. Bom, essa foi a primeira etapa. A gente já está retornando então uma coleção, que é o objetivo, e a gente está dando push e está alterando essa coleção, certo? Tá dando um append nas cédulas que de fato a gente vai entregar para o usuário. Aí aqui agora, ó, chega numa etapa que é a seguinte: eu preciso retornar, saber quantas cédulas de X eu possuo em Y, certo? Então,
eu adicionei, por exemplo, quando o caso quando é nosso primeiro cenário aqui, por exemplo, ó. Ou seja, quando o valor é de R$30, eu preciso saber quantas notas de cédula de 20 eu tenho, quantas notas de cédula de 100, quantas notas de cédula de 50, quantas cédulas de 20 e quantas cédulas de 10. Okay? No caso dos R$30, não possui nenhuma de 100 e nem possui nenhuma de 50, apenas uma de 20 e uma de 10. Né? Para o caso de R$80, eu tenho uma cédula de 50, uma de 20 e uma de 10. Então, antes de adicionar, por exemplo, as de 100, eu preciso saber quantas de 100 eu possuo nesse valor. Então, vamos lá. É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu preciso da quantidade, então eu vou criar uma variável quantidade, inicializar com 0. Quantidade, get, vamos usar a nossa funçãozinha, que já criou, e passar o valor, né, ela espera o valor e a unidade. Então, quantas cédulas de 100 eu possuo nesse valor, certo? Ele vai me retornar aqui a quantidade. Só faz sentido eu adicionar em cache, né, na nossa coleção, se esse valor for maior que 0. Então, eu vou checar aqui, ó, se a quantidade for maior que 0, eu vou adicionar, dar um cache push, cache.push 100. Só que eu preciso fazer isso daqui baseado nessa quantidade. Então, por exemplo, se aqui retornar 5, eu preciso adicionar 100 5 vezes. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. E para isso a gente vai usar a nossa funçãozinha que a gente já criou, adicionar unit in collection, que a gente passa a unidade e a quantidade e a coleção que a gente tem no momento. Então, por exemplo, a gente vai chamar adicionar unit in collection, passar 3 parâmetros. O primeiro, a unidade, que é 100, perfeito. A gente vai passar a quantidade e vai passar o cache, que é a nossa coleção. E a gente vai atualizar o cache aqui, ó. Então o cache agora passa a ter outro valor. Então, se por exemplo a quantidade é 5, então eu vou adicionar 5 cédulas de R$100 nessa coleção. Então aqui é fazendo um teste de mesa, aqui nosso cache ele é 0. Se o valor se a quantidade aqui for 100, ou 5, melhor dizendo, o nosso cache ele passa a ter um array, ele passa a ser um array de 5 cédulas de R$100. Beleza? Esse foi o que esse passo fez. A gente vai repetir isso daqui, ó, basicamente para todos. Mas aí tem um porém, né? Tem um porém aqui. Que aí, o valor aqui, ó, que eu vou passar, ele precisa ser diferente. Porque perceba o seguinte, se eu tenho aqui 520, né, e aqui retornou 5, eu preciso tirar esses 520 para continuar somente com 20, para checar quantas cédulas de R$20 eu possuo. Né? Quantas cédulas de 50 eu tenho em R$20, quantas cédulas de 20 eu possuo em 20 e quantas cédulas de 10 eu possuo em 10, em 20. Né? Então a gente vai atualizar também o nosso valor. Né? E aqui a gente vai usar justamente a nossa função, a getRemaining, que vai dizer o seguinte, ó, o valor, né, que é o total lá, ele vai citar, e a unidade, no caso a gente está usando a unidade de 100, percebe? Então aqui ele vai retornar de fato o valor restante, que é 20, para quando o valor, né, o total aqui for 520, que é o valor que a gente quer sacar. Eu acho que aqui a gente já consegue, por exemplo, repetir todos esses cenários para os valores que a gente tem. Então vamos lá, para as cédulas que a gente tem. Ó. Aqui eu vou para 50, certinho. Aqui eu vou fazer um cenário para 20 e um cenário para 10, certo? Então a gente tem a quantidade. Então vamos fazer um teste de mesa aqui, ó. A quantidade, vamos supor que o valor é 520. Então ele vai pegar aqui a quantidade que é 5, ou seja, ele tem 5 cédulas de 100. Se esse valor for maior que 0, ele vai adicionar a coleção, ele vai adicionar 5 cédulas de 100 nessa coleção que é cache. Enquanto nesse primeiro caso ele está vazio, mas ele vai ter 5 cédulas de 100 e vai atualizar o valor total. Né? Então a gente vai ter aqui agora
no caso 520 menos a contagem de cédula lá de 100, e aí vai sobrar 20. Ele vai checar quantas cédulas de 20 a gente tem, ou melhor, quantas cédulas de 50 a gente tem no valor 20. Ele vai dizer, ó, a gente tem 0, nenhuma, então ele vai ser menor que 0, vai ser igual a 0 no caso. E aí não vai entrar nessa condição, então vai passar para essa segunda etapa aqui, para a terceira etapa. Quantas cédulas de 20 eu tenho em 20? Uma, então é maior que 0, então ele vai adicionar 20, uma cédula de 20 nessa coleção que já tinha 5 de 100. Então agora essa coleção passa a ter aqui nesse momento 5 de 100, então aqui vai ter 5 de 100, mais uma de 20, ok? É o que ele adicionou aqui. E aí ele vai atualizar mais uma vez, ó, vai pegar o 20 e tirar 20, né? A gente vai ter agora somente 0. E aqui ele vai tentar checar quantas cédulas de 10 existe em 0, nenhuma, então não caiu nessa condição. Ele vai seguir, vai pular e vai retornar a coleção. Então vamos salvar. Então percebam que o nosso teste está passando. Beleza, então a gente conseguiu implementar o nosso cache machine, né, nosso problema. Mas se a gente olhar direitinho, esse código não está da melhor maneira, né? Então a gente consegue agora, depois que está tudo passando, a gente consegue refatorar o nosso código. Então perceba, um dos princípios que se usa muito, que tem na computação, é justamente você não se repetir, né? A gente não pode repetir, ter código repetido em nosso... ter código repetido, trechos repetidos. Então imagine, esse aqui, por exemplo, ele repete 4 vezes e só muda o valor 50. Então a gente pode substituir aqui por uma variável, por exemplo, para que isso aqui reduza em apenas para que isso seja executado apenas uma vez. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer também mais em baby steps de novo, vou fazer evoluir mais um pouco, certo? E depois a gente vai finalizar. Eu vou criar aqui, ó, mais uma variável que ela vai possuir todas as nossas unidades, que são as notas. Ok? No caso são 100, 50, 20 e 10. O que a gente pode fazer aqui é interar, por exemplo, esse array e substituindo eles aqui, ó, nesses valores, certo? Então vamos fazer um for, uma coisa bem simples, certo? Vamos pensar de maneira simples, como a gente sabe fazer. Então aqui, enquanto ele for menor que a quantidade ali, vai incrementando e iterando. Então vamos subir esse código para aqui para cima. Vamos subir ele para cá. Bom, agora em vez de ter 100 aqui, ó, a gente vai ter units e passar o i, certo? Então agora esse for aqui ele vai passar por 50, 100, 50, 20 e 10. Então a gente vai ter aqui esses valores separados. Então a gente já pode apagar esses daqui, ó, e salvar. Ok. Então, nosso teste continua passando. Então, está tudo certinho, está tudo funcionando. Mas ainda dá para melhorar ainda mais, certo? Então, por exemplo, aqui a gente pode substituir... A gente pode criar aqui uma variável chamada unit. Passar aqui unit. E chamar ela aqui, ó, passando a unidade. Pronto, salvamos e continua funcionando, conforme a gente espera, né? Conforme esperado. Deixa eu ver o que dá para melhorar mais aqui ainda. Dá para evoluir do seguinte, ó. Se a gente... Eu acho que a gente consegue fazer ainda melhor aqui, ó. A gente consegue, inclusive, transformar isso aqui de uma forma recursiva, para a gente não precisar usar um for. É uma maneira talvez interessante aí, é um desafio trabalhar com recursividade, mas é algo que a gente pode fazer aqui também, né, que é transformar isso em recursividade. E como é que a gente conseguiria tirar esse for daqui? Então vamos lá. O momento que a gente vai retornar o valor, seria o seguinte, quando o cache, né, quando o valor for igual a 0. Então, quando o restante, né, a gente podia chamar até isso aqui de remaining, né?
Deixa eu ver se dá para chamar aqui remind. Não dá. Porque é o valor que ele usa aqui. Mas beleza, não tem problema. Então, para a gente tirar esse fora daqui, a gente vai pensar no seguinte. A gente vai retornar. Eu vou fazer isso, deixa eu ver, antes, depois aqui desse if aqui, ó. Então, quando o valor for menor ou igual a zero, eu quero que ele já retorne o cache, que é a nossa coleção, certo? Então, é o que ele... Eu vou até colocar esses dois valores aqui para baixo. Abaixo desse aqui, ó. Vou salvar. Beleza. Ele continua passando. Então, eu quero que ele... Quando o valor for menor ou igual a zero, eu quero que ele retorne cache. Obviamente que isso aqui nunca vai acontecer logo de cara, porque a gente não está chamando a própria função. Mas é o que a gente vai fazer agora. Primeira coisa é tirar ele do for. Então, vamos fazer aqui, ó. Tirar ele do for. Certo. E aqui, no lugar desse return, a gente vai chamar a própria função. Então, getCache. Vou passar o próprio value. Nesse caso, atualizado. O que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar a unidade. Né? Então, ele vai ser... no caso, ele sempre vai precisar do i aqui. O i precisa mudar, precisa ser mutável, para ele poder alterar os valores. Mas, além do i, o cache também é mutável e o valor é mutável. Então, eu vou passar o valor, que é mutável, vou passar a unidade. Aliás, a unidade não precisa porque não é mutável, mas tipo, cache é mutável. Preciso passar a quantidade, que também é mutável. Certo? Então, ela altera de acordo com a unidade. Não, na verdade eu vou precisar da unidade. Não precisa, eu só preciso na verdade do i. Eu só preciso do i. Então cache i maior que 1. Então vou adicionar aqui cache, que vai ser vazio se ninguém passar nada. E a unidade e o i, que vai ser 0. Então tem o valor, cache e mais 1. Então vamos ver aqui se dá certo, né? Vamos lá, unidade, eu já tenho o i aqui, vai começar com 0. A quantidade, eu vou passar o valor e a unidade aqui baseado nesse valor, nessa coleção. A quantidade, a gente vai calcular aqui certinho. Eu vou adicionar o cache, né, que é unidade, quantidade, cache, beleza. O valor restante, ele vai passar aqui atualizado para a próxima iteração. E deixa eu ver, espera aí, acho que deu erro aqui. Obviamente eu não posso recriar ela aqui, né, porque já existe, então não preciso mais disso. A quantidade, também eu não preciso dela aqui, mas eu vou deixar ela aqui nesse momento, certo? Não tem problema. Beleza, então nosso teste está passando, né? E de forma recursiva. Então a gente fez aqui o mesmo código, só de forma recursiva, sem o for, e não precisa. Agora a gente começa a mexer aqui e dá para refatorar de novo. Então, por exemplo, o quantidade aqui, ó, não precisa eu estar sempre inicializando com 0, eu posso simplesmente iniciar ele aqui nesse momento, certo? Isso pode ser feito no lugar de unidade aqui, eu vou deixar ele lá em cima, unidade, para ficar mais pertinho lá do units. A quantidade, ele depende do valor e da unidade. Se o valor for maior que 0, vou salvar aqui, está funcionando ainda. Essa quantidade aqui, quando for maior que 0, na verdade, eu vou manter ele aqui, não tem problema. É bom que ele não executa esse aqui de novo, né? Mas eu nem precisaria. Se eu tirar ele aqui, por exemplo, ele passa a funcionar. Tá vendo? Ele continua funcionando do mesmo jeito, porque ele vai tentar adicionar 0, né, na coleção. Tipo, não vai mudar muita coisa. A mesma coisa com o value. Então, eu salvei aqui mais uma vez, tá tudo ok.
Deixa eu ver se dá para melhorar alguma coisa. Eu melhoraria, por exemplo, aqui, ó. Para não confundir esse cache com esse daqui, que é um valor mutável, eu poderia criar uma outra variável chamada new cache, né, que é o valor, é o cache atualizado, é a coleção atualizada. E aí passar ele de fato aqui, ó. Certo? Vou salvar, continua passando. Percebe que está tudo ok. A mesma coisa com o value, para não confundir também com aquele primeiro value, que com esse daqui, eu vou atribuir, criar uma nova variável e passar ela aqui também, ó, um novo valor. Certo? Vou salvar e continua passando da mesma maneira. Certo? Então, agora eu acho que é isso. Então eu vou tirar aqui essas anotações que a gente fez, que fizemos, salvar. Perceba que eu acho que é isso daqui, acho que a gente conseguiu resolver o problema. Perceba que as lições aprendidas, né? Que a gente pode de fato, primeiro, quebre sempre o problema. Se você não está conseguindo enxergar a resolução do problema, se você não está conseguindo enxergar o algoritmo da maneira como você gostaria, tente quebrar o problema em pedaços. Então faça isso que a gente fez, a gente tentou executar ele, você viu que está um pouco complexo, então quebra ele em pedaços, em partes, e tenta resolver o problema dessa maneira. Eu acho que essa sua capacidade de saber quebrar o problema em pedaços é o que te dá, é o que te puxa e te faz resolver os problemas de forma mais rápida, sabe? Então, primeira coisa, divida. Segundo, se você de alguma forma se deparar com uma situação que você não conseguiu evoluir, volte seu código para o estado em que seu programa estava funcionando, certo? Não tente resolver, tentar identificar o que está acontecendo, volte, né, para onde estava funcionando, para o estado inicial, e repense a sua lógica, tenta pensar de uma forma diferente. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui quando eu tentei dividir lá os valores, ele estava retornando uma dízima estranha, né, um comportamento estranho, quando eu tentei fazer essa função, e o que eu fiz foi voltar ao estado anterior e repensar minha lógica. Eu falei, pô, deixa eu ver uma forma diferente de resolver, né? Então, e aí eu consegui avançar minha situação, tá? E aí depois de ter resolvido, feito o meu código passar, né, depois a gente terminou nossa função, aí foi que eu parei para analisar e pensar de uma forma diferente para melhorar, e aí vai muito da sua experiência, né? Então é um exercício bacana, sempre que vocês estiverem desenvolvendo qualquer problema, que vocês repense ele, né? Tenta ver formas diferentes, modifique, fala assim, porque querendo ou não, e aí vai a junção de várias coisas, desde orientação a objeto, você pode incluir aí clean code, né, para seu código ficar bem legível. Você pode incluir uma série de outras coisas, de paradigmas que vai tornar seu código melhor. Então, às vezes, é muito melhor você fazer, pelo menos a nível de qualidade de código, né? Para você melhorar sua qualidade de código, é melhor você refazer o mesmo problema várias vezes e incluindo conceitos e novidades que vocês vão estar aprendendo. Então, por exemplo, vocês não manjam muito de orientação a objeto. Façam ele da maneira que vocês sabem fazer, estude a orientação a objeto e tente aplicar os conceitos nesse problema que você resolveu, né? Refatório o seu código usando esses conceitos. A mesma coisa com clean code, com programação funcional e por aí diante, certo? Então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obviamente que foi um vídeo um pouco longo do primeiro, mas deu pra gente mostrar assim, todo um processo, todo um passo a passo direitinho. E eu tenho certeza que seu código está bem mais seguro e confiante depois que você estiver utilizando essas metodologias do TDD, ok? Então espero vê-los você em breve e até mais e tchau. Falou!